Olá pessoas, professor Rodrigo aqui. Maravilha, tá sentindo falta de dar uma circulada, né, minha filha? Que falta que faz. Olha só, para aproveitar essa falta, infelizmente não dá para circular livremente ainda, precisa usar máscara e se puder não saia. Mas enquanto isso, vamos dar uma olhada em como é que os seres vivos, especialmente os animais, fazem para circular as coisas dentro dos próprios corpos. Vamos lá? Vai! Bom dia, boa tarde, boa noite, aluna, gafanhoto e gafanhoto. Olha só. Hoje a gente continua o nosso mergulho pela fisiologia animal, ou seja, entendendo como os animais funcionam, sejamos nós, sejam outros animais. Deixa eu me diminuir aqui para a gente continuar. A gente começa... A gente começa falando um pouquinho sobre o que é essa circulação, o que é sistema circulatório, o que é a circulação como um todo, seja em animais, seja até em outros seres vivos. Essa circulação ela existe para levar os nutrientes necessários para as células, para todas as partes do corpo. Quando a gente fala de um ser vivo unicelular, aquela única célula, dentro daquela única célula está tudo que aquele ser vivo precisa. Então, quando chega o nutriente consegue circular muito facilmente dentro dessa única célula. É um lugar muito pequeno. Quando a gente fala de animais multicelulares, pluricelulares, a gente começa a falar de seres que estão com uma quantidade tão grande de células que aquela célula lá no meio está precisando de oxigênio, está precisando de nutrientes, está precisando de alguma coisa, e essa alguma coisa, seja o gás, o oxigênio, seja o nutriente, seja qualquer coisa, precisa chegar. Só que para isso ela precisa atravessar várias camadas de células, e isso é muito difícil. Por quê? Porque quando a gente fala de um ser vivo unicelular, o que consegue fazer com que esse ser consiga esses nutrientes é uma coisa chamada difusão. O que é difusão? Difusão é uma propriedade que gases e pequenas substâncias, pequenas moléculas têm de se difundirem. O que significa isso? De se espalharem de forma homogênea, de forma igual, dentro de um recipiente. Seja uma célula, seja até mesmo um copo. Quando você pinga uma gota de corante na água, você consegue observar isso. Inclusive, dá uma olhadinha aí. Boa. Então, o que acontece mais ou menos é a mesma coisa com gases e outras pequenas moléculas, mas como não são coloridas, a gente não consegue observar. Só que o problema dessa difusão é que ela consegue atuar com muita eficiência em percursos muito pequenininhos. Então, quando a gente está falando de um animal pluricelular com muitas células, para aquela primeira célula, daquela primeira camada ali, mais externa, essa difusão consegue suportar, consegue garantir com que essa célula tenha os nutrientes necessários. Mas aquela célula lá do meio não vai conseguir não. Então, quando a gente fala que a difusão ela não consegue sustentar seres pluricelulares, é por isso. Então, para sustentar esses seres, o que a gente vai precisar é, de alguma forma, levar esse nutriente a todas as células. A forma como os animais conseguem fazer isso é através da circulação. Ou seja, com vasos que vão passando por dentro do corpo desse animal, seja o ser humano, seja qualquer outro animal, eu consigo fazer com que esses nutrientes circulem por dentro do corpo desse ser vivo, desse animal. E aí, circulando, aí sim, eu consigo garantir que aquela célula que está lá no meio do corpo está passando um vaso sanguíneo, no nosso caso, por exemplo, e vai levar os nutrientes necessários e vai tirar dali tudo aquilo que pode fazer mal a essa célula, que essa célula está produzindo, que precisa ser jogado fora. Então vai levar o que precisa e vai tirar o que vai fazer mal. Entenderam, gente? Então a ideia da circulação é essa. Então por isso que eu preciso de um sistema com vasos de forma intrincada dentro do corpo desse animal para conseguir tirar e levar tudo o que é necessário, beleza? Só que não é em todos os animais que esse sistema circulatório ou está presente ou ele é desenvolvido como em nós. Nas planárias, por exemplo, que estão aqui,
elas são animais muito fininhos. A gente viu os plateumintos. Então, como eles são muito fininhos, como elas são muito fininhas, elas são tão finas que a difusão consegue ser eficiente no caso delas. Então, elas conseguem levar os nutrientes e os gases que elas precisam para todas as células, justamente porque elas são tão fininhas. Beleza, gente? As águas-vivas elas também conseguem, mas principalmente porque o corpo das águas-vivas é composto principalmente por água. Beleza? Maravilha? Quando a gente fala de animais de maior porte, aí a gente vai precisar de um sistema circulatório. O que seria esse sistema circulatório? Seria alguma coisa parecida com isso aqui que a gente tem dentro dos nossos corpos como seres humanos. Então, é um conjunto de vasos que vai levando, que vai entrando no corpo desse animal para garantir que até aquela célula lá do interior consiga pegar o nutriente necessário. Beleza? Então aqui vou pedir para vocês copiarem. Ok? Dá uma pausa no vídeo rapidinho, copia. Por quê? Porque é extremamente importante vocês copiarem essa parte daqui com as funções do sistema circulatório, que aí no nosso caso vão ser transporte de gases, de nutrientes, de resíduos metabólicos, ou seja, depois de obter energia, sobra alguma coisa. Essa alguma coisa pode acabar fazendo mal para essa célula, precisa sair, beleza? Função de transporte de hormônios também, troca de calor e transporte do sistema imunológico, de defesa do nosso corpo. Tudo isso através do sangue. Beleza? Maravilha? Seguindo, a gente fala um pouquinho sobre o sistema circulatório dentro dos nossos corpos. E aí a gente precisa falar de sangue, dos vasos sanguíneos e do coração. No caso humano, o coração ele vai se apresentar como um músculo que bombeia o sangue através do nosso corpo. Em nós e em todos os vertebrados ele é assim. Beleza, gente? Ele tem dois lados, um lado esquerdo e um lado direito. Cada um desses lados é dividido em duas câmaras, em dois pedaços. A parte de baixo, chamada de ventrículo, e a parte de cima, chamada de átrio. Então eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio direito e o ventrículo direito. Esse coração ele pulsa de forma ritmada. Então ele, como um todo, bate para impulsionar esse sangue ao redor do nosso corpo todo. Beleza? Essas batidas elas podem ser divididas em duas. Sístole e a diástole. Okay? Essa sístole ela vai ser o momento de contração dos ventrículos. A diástole vai ser o momento de contração dos átrios. Ou, se vocês preferirem, como um faz sempre o contrário do outro, a sístole é o momento de contração dos ventrículos e relaxamento dos átrios. A diástole é o momento de relaxamento dos ventrículos. Beleza? Então esse coração pulsando, batendo, ele vai gerar uma pressão nesse sangue. Esse sangue não vai sair devagarzinho. Ele vai sair com uma certa pressão. Então, quando você ouve alguém falando, minha pressão está alta, o que ela quer dizer? Quer dizer que a pressão arterial, que é a pressão que está dentro da artéria, que é um tipo de vaso, a gente vai falar já já, ela está alta, maior do que deveria. Como é que é calculada essa pressão? Essa pressão é vista pegando a pressão da sístole e a pressão da diástole. A pressão da sístole sempre é maior. Então, se a pressão da sístole estiver nessa quantidade aqui, nesse valor, 120 milímetros de mercúrio, isso é só uma unidade de pressão, não precisa se preocupar. E a pressão da diástole estiver com 80 milímetros de mercúrio, de novo, é só a unidade de pressão, que nem quilômetro, metro, só a unidade. Não faz diferença agora para a gente. Isso significa que são os valores comuns. Então, quando, por exemplo, eu estou com pressão alta, às vezes acontece comigo, eu estou com pressão de 150 milímetros de mercúrio por 100. Ou seja, minha pressão de sístole está a 150 milímetros de mercúrio e minha pressão de diástole está em 100. Ou, se você preferir, como é mais comumente chamado, 15 por 10, ou, nesse caso daqui, que é o caso mais seguro, mais saudável, 12 por 8, em vez de 120 por 80. Ok? Só que esse coração, estou falando de pressão, desse coração batendo, pulsando, esse coração você precisa pensar para ele bater, tipo, bate, bate, bate. Não. Ele bate sozinho. Ele literalmente bate sozinho. O coração ele consegue se contrair sozinho. Ele não precisa de um estímulo para isso. O que a gente vai estimular é se ele vai bater mais rápido ou mais devagar. Ok? Mas ele consegue, só por ele mesmo, só pelo músculo, ele consegue ter uma automação de contração. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele consegue bater sozinho.
Ok? Ele consegue bater sozinho, organizando esse músculo todo. Porque essa musculatura toda tem que bater em uníssono, tem que bater junta. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima e a parte de baixo. Ele consegue isso com duas estruturas. Nódulo átrio ventricular e o nódulo sino atrial. Beleza? Aqui está trocada a letra. E esses batimentos eles têm uma certa regulação, ou seja, eles vão ser regulares quando tudo estiver tranquilo. Eles vão estar muito desregulados quando alguma coisa estiver mal. Seja porque você está batendo eles muito depressa ou muito devagar. Muito depressa é uma condição chamada de taquicardia, muito devagar é uma condição chamada de bradicardia. Ok? Eu falei para vocês que a gente consegue modular, ou seja, aumentar a frequência, fazer com que ele bata mais rápido ou mais devagar. Bater, ele bate sozinho, mas a gente consegue modificar a frequência das batidas. Como isso? Não é através da nossa consciência, é através do nosso sistema nervoso autônomo. O que significa dizer isso? Significa dizer que não é a gente conscientemente tomando essa decisão, mas o nosso corpo identificando alguma coisa que precisa ser melhorada e resolvendo, através do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele tem duas variantes, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. O simpático ele normalmente está envolvido em processos de fuga. Então, quando o seu corpo detecta que alguma coisa muito ruim vai acontecer, quando você toma um susto, por exemplo, você ativa o seu sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático ele vai fazer com que o seu coração bata mais rápido, para que mais sangue chegue a seus músculos, para que você consiga correr daquela situação com mais facilidade. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, ele faz normalmente o contrário, o inverso. Ou seja, ele vai estimular o seu coração a bater com uma frequência menor, mais devagar. Beleza? Tudo aqui. Esse débito cardíaco não é tão importante para a gente, mas só para explicar para vocês, débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada por unidade de tempo pelo seu coração, ou seja, quantidade de litros por minuto que o teu coração está bombeando. Isso vai ser importante para detectar alguns problemas cardíacos. E aí esse sangue sai do teu coração. Mas aí como é que você consegue fazer as trocas que você precisa? Ou seja, levar os nutrientes para as células e pegar delas tudo aquilo que pode fazer mal. Isso vai ser possível através da própria pressão que esse sangue chega. Quando esse sangue chega com uma pressão muito forte, ele vai acabar extravasando um pouquinho dos vasos. Não pode chegar muito forte, senão arrebenta tudo. Mas vai chegar com uma certa pressão, fazendo com que esse sangue saia um pouquinho e libere os nutrientes necessários para que essas células consigam sobreviver. Por outro lado, ele próprio ele vai conseguir buscar aquelas substâncias que podem fazer mal a essas células, como a diferença de concentração, diferença osmótica. Então, assim, é uma situação muito equilibrada, em que você tem a pressão suficiente para esse sangue extravasar um pouquinho e o nutriente sair, e você tem a pressão osmótica segurando as coisas, osmoticamente, evidentemente, dentro dos vasos, para garantir que aquela substância que pode ser tóxica para a célula consiga entrar nesse vaso sanguíneo e ser levada embora. Beleza, gente? Levada embora por onde? Ou aonde? Nos vasos sanguíneos. E aí dentro do teu corpo você tem 3 tipos de vasos sanguíneos. As artérias, os capilares e as veias. E aí eu vou pedir para vocês copiarem tudo aqui que está aqui embaixo, porque já está bastante resumidinho. E é bem interessante porque essas veias, artérias e capilares vão ser os seus vasos sanguíneos, evidentemente, e tem algumas diferenças entre elas. Você consegue perceber, só batendo o olho aqui, que a artéria ela parece que tem uma parede mais grossa que a veia. E é verdade, é justamente isso. As artérias elas levam o sangue diretamente do coração para o corpo. Então, como elas levam o sangue do coração para o corpo, elas precisam segurar a pressão com a qual o sangue sai. Porque o sangue acabou de sair do coração, ele está com uma pressão muito grande. Então, essa artéria ela apresenta uma parede muscular dentro dela, sim, dentro do próprio vaso, que vai segurar um pouco essa pressão. Então vai se acomodar um pouquinho para impedir que essa artéria se arrebente. E ela vai segurar um pouquinho essa própria pressão também. Quem já viu um encanamento dentro de casa, aqueles canos de PVC, sabe do que eu estou falando. Aqueles canos que recebem a água, por exemplo, da caixa d'água, normalmente esses canos têm um calibre maior para segurar essa pressão da água. No caso aqui, a gente está falando de pressão de sangue, beleza? As veias, por outro lado, elas vão apresentar-se com uma parede um pouco mais fina.
Beleza? Essa parede vai ser um pouco mais fina porque elas não têm necessidade de segurar tanta pressão. Elas têm algumas surpresinhas dentro delas e a gente fala disso já já também. Mas elas têm essa parede um pouco mais fina, beleza? Elas levam o sangue do corpo para o coração. Então ela vai ao coração e a artéria sai do coração. Por outro lado, o capilar. O capilar é o seguinte, essas artérias elas vão se ramificando, chegando às partes do corpo, ramificando, ficando mais finas, até que ficam com só uma célula de grossura. Quando ficam com uma célula de grossura, a gente chama de capilares. E é nesses capilares que rola as trocas gasosas e de nutrientes, as trocas sanguíneas. Beleza, gente? E essas, então, são as 3 formas que os vasos sanguíneos se apresentam dentro dos nossos corpos, gente. Veia, artéria e os capilares aqui embaixo. Então, só para relembrar com vocês, só para fechar, então, as artérias recebem o sangue que saiu, a artéria recebe o sangue que saiu do coração, então ela precisa segurar uma pressão muito grande, por isso que ela tem paredes mais grossas, e uma camada de musculatura para se acomodar a essa pressão. As veias, elas levam o sangue de volta ao coração, então elas levam o sangue do corpo para o coração, então por isso que elas precisam ter elas podem ter uma parede um pouco mais fina, e tem algumas cocitas dentro delas, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. E os capilares é essa transição. Por quê? As artérias elas começam a se ramificando. Então as artérias começam com uma artéria muito grande, a gente vai falar já já, que é a artéria aorta, que sai do coração, numa das circulações do coração, e ela vai se ramificando para conseguir chegar e acessar todas as células do seu corpo, conseguir chegar em todos os cantos do teu corpo. Então para isso elas vão diminuindo de diâmetro, vão ficando cada vez mais finas. O máximo de finura que elas conseguem chegar é a finura dos vasos capilares, que tem apenas uma célula de grossura. E quando chega nesse nível, aí sim você tem a possibilidade de ter as trocas gasosas e de nutrientes entre o sangue e os tecidos do corpo. Beleza, gente? Falando aqui rapidinho, então, essas artérias elas vão se ramificando nos capilares, e aí depois os capilares eles vão se unindo para formar as veias, para levar esse sangue de volta para o coração. Beleza? De novo aqui um pouquinho da diferença entre as grossuras, o calibre que a gente chama dos vasos da artéria e da veia, e aí o capilar é bem fininho, não está em escala, tá, gente? O capilar é muito fininho. E aqui só para vocês perceberem... E aqui só para vocês perceberem uma coisa, essa pressão ela vai acabar diminuindo entre as artérias e as veias. Então as veias têm uma pressão muito baixinha, beleza? Aqui de novo, só para vocês verem também, dá o print na tela. Oi, tá no print? E a gente pensar um pouquinho sobre uma coisinha só, chamado retorno venoso. Aqui eu mostrei para vocês que a pressão nas vênulas e veias, vênula é o nome das veias mais fininhas, que vão se unindo para formar as veias de maior porte, ok? Essa pressão é muito baixa. Quando a gente fala de veias na região da cabeça, por exemplo, esse sangue ele vai voltar para o coração. Então a gravidade pode ajudar nesse ponto, não tem muito problema. Mas se a gente pensar, por exemplo, nas veias dos nossos pés, das nossas pernas, como é que esse sangue volta? E para ele voltar ele tem que subir. Só que ele não tem pressão suficiente normalmente. Como é que ele faz então? Ele faz o que a gente chama de retorno venoso. Deixa eu até me tirar um pouquinho para você conseguir observar. Ó, coisa rica, coisa linda. Olha só. O que acontece é que você tem essa situação chamada de retorno venoso, que é quando esse sangue consegue retornar de todas as partes do seu corpo através das veias, mesmo contra o sentido da gravidade. A gravidade aqui não ajuda, pelo contrário, ela só atrapalha, mas o teu corpo ele tem algumas malandragens para fazer com que esse sangue volte pelas veias. Uma dessas malandragens a gente chama de válvulas. São válvulas que estão presentes dentro das veias, válvulas semilunares, e essas válvulas elas auxiliam que esse sangue ele retorne, esse sangue vá para cima. Então ele vai da direção do pé para o teu coração. Como? Essas válvulas elas se fecham, então elas permitem a passagem do sangue nesse sentido, mas se ele empoçar, ele não volta, ele fica paradinho. Juntamente com isso, você tem a presença da contração muscular, principalmente da tua panturrilha. Então, quando você anda, por exemplo, a sua panturrilha vai
asfixiando, vai apertando essa veia, forçando para cima, que nem você, quando tá com aquela pasta de dente quase acabando, vai amassando ela, tentando tirar o máximo daquela pasta de dente. A ideia aqui é muito parecida, porque com essa contração muscular e a presença dessas válvulas dentro das veias, você tem uma situação em que você consegue ficar puxando, empurrando o seu sangue para cima e impedindo que ele desça, evidentemente. E é isso que é esse tal de retorno venoso. E isso que tá dentro dessas veias. Lembra que eu falei ali atrás que essa veia tinha umas cocitas mais? Essas são essas cocitas mais. Também são chamados de corações auxiliares, as nossas duas panturrilhas. E só para fechar, a gente tem que lembrar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre uma coisinha com vocês. E lembrar dessa coisinha, que a ideia é o seguinte: você já se machucou, você já ralou o seu joelho, você já se machucou, você já teve algum pequeno corte dentro do teu corpo. E você já sangrou. Tell me, do you bleed? E quando você sangrou, o sangue que saiu de uma artéria ou de uma veia? Eu te falo que muito provavelmente saiu de uma veia. Por quê? Porque as veias elas se localizam mais próximas à superfície da nossa pele. E as artérias elas estão mais profundas, mais no interior. Por quê? Porque as artérias precisam ser protegidas. Quando você rompe uma veia, você perde um pouco de sangue. Isso não é bom, lógico. Mas se você rompesse uma artéria, pelo sangue ali dentro estar com uma pressão muito maior, você concorda comigo que você ia perder muito mais sangue? Então, teu corpo ele mantém suas artérias mais no interior, enquanto as veias ficam mais externas um pouco, para garantir que essas artérias sejam mais protegidas, para você não perder tanto sangue assim. Beleza, gente? Aqui tá uma ilustração para vocês visualizarem um pouquinho melhor os próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês já já. Essa ilustração ela mostra um pouquinho sobre como toda a tua circulação do teu corpo ela está conectada. Seja a circulação que sai do coração pelo ventrículo direito, vai para o pulmão, é limpo. E a gente vai falar isso um pouquinho melhor semana que vem, mas é limpo no sentido de ganha oxigênio, volta para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, vai para o corpo através da artéria aorta, chega no corpo, é espalhado, depois vai ser captado e no final pela veia cava chega no átrio direito e vai para o ventrículo direito, de onde sai para a artéria pulmonar e depois volta pela veia pulmonar. Beleza, gente? Então vamos ver um videozinho que mostra isso legal. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O
o lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Beleza. Vamos dar uma passada, só para vocês visualizarem isso um pouquinho melhor, com umas ilustrações de um canal bem legal no YouTube também. Vamos lá? Vamos dar uma vista então nessa pequena e grande circulação, gente. A gente começa então tentando dar uma visualizada nos caminhos internos do coração. Beleza? Então, os átrios eles vão receber esse sangue, os ventrículos eles vão expulsar o sangue. Tudo aquilo que a gente já tinha visto, gente, só para dar uma recontextualizada, dar uma revisada aqui. Então, todo vaso que chega no coração é uma veia, ou vem para o coração, é a veia, e o que sai, o sai é a artéria, sai, a artéria sai. Beleza? Então, gente, aqui então a gente consegue começar a observar umas partes do coração. Essa, por exemplo, é a veia cava superior, tem a veia cava inferior, isso aqui vocês não precisam saber exatamente, estou aqui mostrando só para mostrar mesmo para vocês. A gente tem o átrio direito, isso é importante vocês saberem. O átrio direito é aquele que recebe o sangue que veio do corpo inteiro, então é um sangue que está pobre em oxigênio, é um sangue venoso, um sangue que está rico em CO2, e ele chega no átrio direito. Do átrio direito, ele vai passar pela válvula tricúspide, é o nome da válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, não precisa decorar não. E vai chegar, então, no ventrículo direito, beleza? Maravilha. Chegando, então, no ventrículo direito, aí as recomendações do vídeo original. Chegando, então, no ventrículo direito, a vida de youtuber é complicada. Chegando, então, no ventrículo direito, como eu falei para vocês, ele vai passar pela válvula semilunar pulmonar para chegar na artéria pulmonar, que é a artéria que vai levar sangue venoso, muito cuidado com isso, artéria que vai levar o sangue venoso e arterial, ele é definido como sangue arterial é rico em oxigênio, sangue venoso é rico em CO2, em gás carbônico, beleza? Bom, vai sair do ventrículo direito esse sangue venoso indo pela artéria pulmonar, chegando no pulmão. Chegando no pulmão, vai ocorrer a hematose, isso a gente vai falar semana que vem, e depois vai voltar pela veia pulmonar, um sangue arterial, é para confundir mesmo, voltar para o átrio esquerdo. Essa foi a chamada pequena circulação, beleza? Um sangue já arterial rico em O2. E vai chegar, então, como eu falei, no átrio esquerdo. Indo do ventrículo direito até o átrio esquerdo é a pequena circulação, que vai circular só pelo pulmão, vai servir só para oxigenar o sangue. E aí vai passar pela válvula bicúspide para adentrar o ventrículo esquerdo, que não sei se você reparou, ele é mais grossinho do que o ventrículo direito. Ele é mais grossinho justamente para impulsionar esse ventrículo esquerdo, justamente para impulsionar o sangue até o corpo inteiro. Maravilha? E aí a gente já está completando a nossa imagenzinha do coração, faltando só falar da válvula semilunar aórtica, que leva o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. A artéria aorta é a maior artéria do seu corpo. Rapaz, ela é mais grossa do que uma moeda de R$1. Ficou de doido. Realmente, grosso calibre, nem começa a descrever. Ela tem alguns ramos, assim, vocês não precisam decorar, tem a artéria aorta descendente, o ramo aórtico, a artéria aorta descendente, enfim.
o arco aórtico, isso não é tão importante nesse momento. O importante é você saber que ela se localiza no seu coração e que ela vai levar o sangue do seu ventrículo esquerdo para o seu corpo e depois para o seu átrio direito, formando a sua grande circulação. Maravilha? Ó, do ventrículo esquerdo até o átrio direito, formando a sua grande circulação. Essas são as duas circulações que tem dentro do teu corpo, porque você tem uma dupla circulação. Maravilha? Então, passando pelo tronco pulmonar, as artérias pulmonares, é oxigenado, passa pelas veias pulmonares, volta para o seu coração, para passar então para a grande circulação, circulação sistêmica, indo desde a artéria aorta até o seu corpo todo. E aí vai voltar pela veia cava, pelas veias cavas, mas isso vocês não precisam decorar. Vai voltar pela veia cava para o seu átrio direito, e aí fica tudo certo. Maravilha, olha que bonitinho esse coração. E voltamos então. Beleza, gente, maravilha. Espero que tenha ficado claro um pouquinho para vocês esses dois tipos de circulação que tem no nosso corpo e como o nosso corpo está todo interligado. Beleza? Isso foi o nosso corpo. E o corpo de outros animais? Como é que é o sistema circulatório de outros animais? Tem dois tipos de sistema circulatório que podem aparecer nos animais. Aberto e fechado. Aberto é o sistema circulatório onde o sangue sai dos vasos sanguíneos em algum momento. Mas, Rodrigo, professor, como é possível isso? É simples, gafanhoto. Em insetos, por exemplo, esse sangue, na verdade não se chama exatamente sangue, mas enfim, esse líquido que está circulando dentro do corpo desses animais sai dos vasos sanguíneos, chega nos tecidos, banha os tecidos e depois volta para os vasos, beleza? No nosso caso, aqui ó, saindo dos tecidos, indo para os tecidos e depois voltando. Nos nossos casos, esse tipo de sistema circulatório vai ser fechado. Por que vai ser fechado? Vai ser fechado porque ele não sai em momento nenhum dos vasos sanguíneos. Naturalmente, pelo menos. Os vertebrados, então, o sistema circulatório ele é composto pelo vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. A linfa ela tem algumas outras funções dentro do teu corpo, principalmente de transportar anticorpos e células de defesa. Beleza? Nos peixes, esse sistema circulatório ele vai ser pouco eficiente. Por que vai ser pouco eficiente? Porque é uma circulação que ela é assim, ó. Ela é fechada, ou seja, o sangue não sai de dentro dos corpos, dos vasos, perdão, dos peixes. Ela é simples, porque ela passa uma vez só no coração. Então, assim, passa pelas brânquias, vai pela aorta, vai para o corpo e depois passa pelo coração. Passou uma vez só, beleza? E ela é completa. Por quê? Porque não tem mistura de sangue. Vamos entender um pouquinho isso vendo um outro caso? Nos anfíbios, que é o sapo perereque rã, a circulação ela é dupla. Então ela é uma circulação dupla, porque sai do corpo, chega no coração, do coração é bombeado para os capilares pulmonares, depois volta ao coração antes de ir para o corpo de novo. Ó, passou 2 vezes no coração já. E aí vai assim, vai para o resto do corpo. Então, é corpo, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo de novo. Então passou 2 vezes, por isso que a gente chama de dupla. Então ela é fechada, no caso dos anfíbios, ela é fechada, dupla e incompleta. Por que ela é incompleta? Preste atenção aqui, nesse ventrículo aqui. Recebeu sangue desse lado, e depois, quando veio do pulmão, recebeu sangue de novo. Deu uma misturada, perdeu um pouquinho de eficiência, vocês percebem o que eu estou falando? Olha esse coração aqui de novo com mais cuidado. Não tem separação, então o sangue que chega do corpo com pouco oxigênio, depois chega do pulmão com muito oxigênio, sendo misturado, perdendo um pouco de eficiência. Além disso, eles também fazem respiração cutânea, ou seja, através da pele eles conseguem trocar os gases também, beleza? Por isso que a gente fala que o sistema circulatório dos anfíbios é fechado, duplo e incompleto, ok? Em casos répteis, já começo a ter alguma mudança. Por quê? Porque nesses casos, eu tenho uma septação. O que é septação? É divisão dentro do coração, dentro do ventrículo. Percebe que aqui no caso do anfíbio, eu tenho um ventrículo só. Aqui no caso dos répteis, eu já vou começar a ter alguma coisa que pode separar o ventrículo em lado direito e esquerdo, para não se misturar. Essa situação aqui, essa estrutura chama septo de Sabatier, vocês não precisam decorar esse nome, mas essa estrutura ela existe e ela ajuda a diminuir um pouquinho essa mistura de sangue, mas vai ser a mesma ideia. Do corpo vai para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo,
onde vai para os pulmões, depois volta pelo átrio esquerdo, para o ventrículo, para ir para o restante do corpo, beleza? Ainda tem bastante mistura. É uma septação que a gente chama de septação incompleta. No caso dos crocodilianos, já é um pouquinho diferente, que os crocodilianos, como os crocodilos, os jacarés e os alligators, eles têm essa septação completa, mas o sangue ele se mistura mais aqui para cima um pouquinho. Então dentro do coração não tem mistura, mas essa mistura acontece fora do coração, beleza? Por isso que o sistema circulatório dos répteis como um todo, ele é fechado, porque o sangue não sai dos vasos. Ele é duplo, porque ele passa 2 vezes no coração. Ó, corpo, coração, pulmão, coração de novo e corpo, beleza? 2 vezes. E incompleto, porque ainda tem mistura de sangue. Quando a gente fala de aves e mamíferos, não. A gente finalmente tem um coração, corações que são septados. O que significa dizer que eles são septados? São separados. No sentido de que tem 4 cavidades, e essas 4 cavidades elas não se misturam. Ou seja, eu tenho um lado esquerdo e um lado direito, e esses lados têm sangue que não vai se misturar um com o outro, beleza? E aí a situação fica tranquila. Por que fica tranquila? Porque o meu sangue vem do corpo, pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, olha só, daí vai para o pulmão, eu tenho uma oxigenação desse sangue, ou seja, esse sangue fica rico em oxigênio, volta para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e vai para o resto do corpo. Não misturou, não perdeu oxigenação, não perdeu eficiência. Por quê? Porque eu tenho uma septação ventricular completa. Maravilha, tem uma eficiência maior, por isso que meu sistema circulatório em aves e mamíferos é fechado, porque o sangue não sai dos vasos sanguíneos, é duplo porque passa 2 vezes no coração, de novo, corpo, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo. E é completo porque eu não tenho mistura de sangue. Beleza, gente? Maravilha, show de bola? Deixa eu crescer aqui. Opa, crescer aqui já. Só para dar um tchau para vocês, falar que a aula já terminou, falar para vocês ficarem bem, se puderem não saiam de casa, se precisarem sair de casa, usem máscara. Talvez em breve já estejamos juntos, não sei como é que tá esse movimento de volta, mas de qualquer forma, fiquem bem, um beijo e tchau, tchau!